no deserto árido. Tu és a fonte, palavra viva que brota no monte, alimento da alma, força que traz eterna verdade, jamais se desfaz. Muito bem, nós estamos iniciando o programa Palavra Viva. Que bom estar com vocês novamente. O tempo passou, mas Deus nos sustentou até aqui. E nesse momento, iniciando o programa em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero iniciar com uma oração de agradecimento por Deus ter nos sustentado até aqui então. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de poder transmitir a Tua santa e bendita palavra. Que essa palavra venha transformar a minha vida, que essa palavra transforme a vida de quem estiver ouvindo, que nós sejamos transformados pelo poder da Tua santa e bendita palavra. Eu sei que a Tua palavra tem poder e que transforma as vidas. Por isso, nesse momento, nós nos rendemos aos Teus pés e nos rendemos ao Teu senhorio. Rege-nos, Senhor, transforma as nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos da Tua obra, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O programa de hoje vai trazer para você uma mensagem, da qual você será tocado pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai falar ao meu coração. E eu quero te agradecer por você estar junto comigo nesse vídeo onde a palavra de Deus está sendo transmitida. E a mensagem de hoje eu quero trazer no Evangelho de Marcos. Vai se falar sobre a cura do cego de Jericó. A leitura está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos à leitura, então? A palavra de Deus diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que passagem maravilhosa essa! Uma passagem, ao ver, simplesmente lendo, parece ser uma coisa simples. Mais um dos milagres de Jesus. Mas, além do milagre divino operado por Jesus Cristo, que fez o cego voltar a ver, nós vamos ver nesta mensagem uma grande lição para o nosso dia, para os nossos dias. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito comigo, vai falar muito com você, porque é aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse transmitir a você. E essa palavra de hoje, ela vai ter o poder de transformar a sua vida, onde quer que você esteja, aonde quer que você possa ver esse vídeo. Eu creio, eu acredito em Deus, e Deus não tem o acaso, Deus tem projeto para a minha vida, para a sua vida, porque Deus sempre quis
e sempre vai querer o melhor para todos os seus. E o melhor de tudo isso ainda é a salvação que está em Cristo Jesus, seu Filho amado. Jesus Cristo, ele não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E aquele que crer em Jesus Cristo, este será salvo. Amém? Vamos à mensagem então. O que a gente está vendo nessa mensagem, gente? Imagina só, uma pessoa cega, um mendigo, sentado à beira do caminho. Provavelmente, mendigo, cego, sentado à beira de um caminho, esperando ganhar o quê? Algumas esmolas para o seu sustento, alguma coisa para o manter vivo. E até ali então, Deus o sustentou, mesmo em meio à sua dificuldade. A gente podendo trabalhar, já não é fácil a nossa vida. Você sabe muito bem o que é manter uma casa. Agora imagine uma pessoa à margem da sociedade, mendigo, sentado à beira do caminho e cego. Mas Deus tem um propósito em nossas vidas. É bom a gente saber e ter a ciência de que Deus nunca desistiu de você, nunca desistiu de mim e nunca desistirá de nenhum de nós. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus, Deus nos escolheu. E o projeto de Deus ninguém derruba. Veja bem esse cego, à beira do caminho, conforme eu já havia dito. A principal lição que a gente vai ver nessa mensagem do cego Bartimeu é uma fé persistente, é uma fé ativa, é uma fé que supera os obstáculos, que supera as adversidades, que supera a oposição. É uma fé ativa. Aí eu pergunto a você, como é que anda a sua fé? Lembra, se a tua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, lança-te daqui para lá, e o monte será lançado. Qual é esse monte? São as dificuldades que estão diante de nós, os problemas, as adversidades. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já fará uma grande diferença em nossa vida. O cego estava ali, sentado à beira do caminho. Aí, de repente, ele vê o murmúrio, o burbúrio, ele vê o clamor das pessoas que seguiam a Jesus e pensou, é Jesus o Nazareno. Ele está passando por aqui. Mas imagina só, a grande multidão que seguia Jesus Cristo, talvez o chamasse Jesus, 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 Jesus. E ele, cego, sem saber para que lado Jesus Cristo estava passando, veio à mente dele, eu preciso chamar a Jesus de uma forma diferente dos outros. E ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o grito dele era tão alto, que incomodava as pessoas que estavam próximas a Jesus. E aquelas pessoas que seguiam a Jesus para receber o milagre, ou por religiosidade da época, ou então para ver os milagres acontecer, se incomodaram com Bartimeu. E mandaram ele calar a boca. Fica quieto, não incomode o mestre. E ele começou a gritar mais alto ainda. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esses gritos ecoaram e Jesus ouviu o chamado de Bartimeu. Aí então, pediu para que os discípulos, as pessoas que o seguiam, chamassem Bartimeu. Vai lá, chama ele, traz ele aqui até mim. E fizeram isso. Chegaram a Bartimeu e disse, olha, tem bom ânimo, ele te chama. Quando ele ouviu aquilo,
quando ele ouviu, ele não viu, ele ouviu os discípulos dizerem: ele te chama, ele deu um salto. A alegria dele, o encontro dele com Jesus foi algo maravilhoso. Talvez, numa ocasião qualquer, para ele levantar, ele ia levantar com dificuldade, ia levantar meio que querendo apalpar alguma coisa para saber onde estava, mas naquele momento em que ele ouviu que Jesus o chamou, ele deu um salto, lançou a capa que ele tinha e foi ter com Jesus. Vai imaginando isso acontecendo. Hoje, Jesus Cristo falando a você, chamando a você através desse vídeo. Jesus quer ter um encontro com você. Você que vive fazendo as suas orações durante o dia, de madrugada, na igreja, no trabalho, e parece que Jesus Cristo não ouve a sua oração. Hoje, Jesus Cristo está chegando até você. E aí, Jesus, o nosso mestre, pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Olha só, hoje Jesus Cristo perguntando a você: o que você quer que eu faça para você? Que tanto você me clama? Que tanto você ora? Que tanto você fala às 3 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, no teu trabalho, no teu automóvel, na tua casa, na rua? Você tanto me chama. E hoje Jesus pergunta a você: o que você quer que eu te faça? O que você diria a Jesus? Olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode ajeitar a minha vida, o Senhor pode me curar, o Senhor pode prover meios para que eu possa sustentar a minha casa, o Senhor pode fazer com que a minha família se reconcilie, o Senhor pode, se o Senhor quiser, Senhor Jesus Cristo. Você talvez estaria se vitimizando para Jesus. Ai, Senhor, sabe, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se o Senhor tiver um jeito, se não for incomodar o Senhor não faz um milagre na minha vida? Mas será que é isso que o teu coração está dizendo para Jesus, querendo que você diga para Jesus hoje? Ou o teu coração está querendo que você seja direto, assim como Jesus Cristo, assim como Deus quer que nós sejamos diretos, retos e honestos. Fazer uma oração com clareza, sem querer ficar fazendo firulas, tentando se vitimizar para Jesus. Olha, eu sou tão coitadinho, eu sou tão sofrido, a minha vida é tão sofrida. Olha, se o Senhor quiser, Jesus quer. Ele está dizendo e perguntando a você, pergunta a mim: o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele foi direto e reto. Ele respondeu: mestre, eu quero que eu torne a ver. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ele não ficou: ai, Senhor, sabe, faz tanto tempo que eu estou aqui à beira do caminho, esperando uma esmola e querendo enxergar e ver as coisas do mundo, sabe? Não. Ele foi objetivo com Jesus. E essas palavras que ele disse foi o suficiente, sabe para quê? Para que Jesus Cristo operasse o milagre na vida dele. E hoje Jesus Cristo quer fazer também um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na minha vida. Mas nós temos que ser sinceros com Jesus Cristo. Temos que desejar realmente. E mais do que isso, além de querer, desejar, nós precisamos ter fé que Jesus faz o milagre acontecer. Jesus disse a Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que mensagem maravilhosa essa! Eu espero que ela esteja tocando o teu coração agora e que você, assim como eu, sejamos daqui para frente honestos com Deus, sinceros com Deus. Que não fiquemos usando de firulas para conversar com Deus, inventando palavras querendo fazer poesia,
querendo disfarçar aquilo que o nosso coração está querendo dizer, achando que se eu for direto demais, Jesus Cristo não vai dar importância à minha oração. Jesus Cristo ouve. Aliás, Ele sabe muito antes de nós mesmos pedir aquilo que nós precisamos, Ele sabe aquilo que nós necessitamos e Ele tem para nos dar, mas precisamos confiar nisso. Essa lição do cego Bartimeu mostra que a fé persistente, ativa, supera os obstáculos e as vozes contrárias para alcançar a transformação divina. A passagem mostra a transição de um homem, de uma pessoa marginalizada pela sociedade, de um homem que vivia à beira do caminho, marginalizado, a se tornar um discípulo iluminado que seguia Jesus Cristo. Vamos aprender ainda aqui a persistência diante da oposição faz a diferença. Porque quando a gente se propõe a seguir a Jesus Cristo, muitas vozes contrárias querem que nós fiquemos prostrados no caminho e deixemos o Mestre seguir adiante e fiquemos para trás. Não. Você não pode dar ouvidos às vozes contrárias. Nós vamos ver o desapego de Bartimeu. Ele tinha uma capa, um mendigo. A capa que ele tinha, quando Jesus Cristo o chamou, o que ele fez? Se desapegou da capa. Ele largou a capa e deu um salto e foi para Jesus. Muitas vezes a nossa capa é a nossa insegurança, a nossa capa é a nossa incredulidade, a nossa capa é o nosso medo, a nossa capa é o medo de abandonar os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos pecados para seguir a Jesus Cristo. E isso não pode acontecer. Você deve se libertar, se desapegar das coisas do passado e saber que você em Cristo Jesus é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Cristo te restaura. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu, não importa o que você fez lá atrás. Você, a partir do momento que aceita Jesus Cristo verdadeiramente em sua vida, a sua vida é transformada. E pelo sangue derramado no Calvário de Jesus Cristo, os nossos pecados são apagados. A nossa alma é lavada. Bartimeu fez exatamente isso, se desapegou da capa. Nós vamos ver também, nessa mensagem, a clareza de Bartimeu na sua oração. Ele foi objetivo, foi reto, foi incisivo e falou para Jesus: Senhor, eu quero tornar a ver. Nós precisamos ser exatamente assim, objetivo. Eu quero tanto servir a Jesus, eu quero seguir a Jesus, mas sabe, o meu emprego, sabe, a minha mulher, sabe, o meu filho, sabe, o meu pai, sabe, a minha mãe, sabe, os meus amigos, eles não vão me aceitar mais do jeito que eles me aceitam. Mas uma verdade é simples, é reta em nossa vida. Só Jesus Cristo nos acompanha aonde quer que nós possamos ir. Parentes e amigos, essas pessoas, elas não nos acompanham em todos os lugares que nós vamos. Só mesmo, muitas vezes, nos lugares que elas podem ir e onde têm interesse de ir. Fora disso, só Jesus Cristo nos acompanha. Por isso nós estamos vendo a importância da clareza da nossa oração, da honestidade da nossa oração com Cristo Jesus. Nós vamos observar que após receber o milagre, Bartimeu não ficou
aonde ele estava. Ele se pôs a seguir a Jesus Cristo. Quando você recebe o milagre de Jesus Cristo na sua vida, sabe o que acontece? Você tem um compromisso com Jesus Cristo. E Bartimeu se tornou um discípulo iluminado de Jesus, dando um testemunho vivo e real e verdadeiro para quem quisesse o ver. Ele era cego e voltou a ver. Que hoje as vendas que estejam sobre os nossos olhos, impedindo-nos de ver o sobrenatural de Jesus Cristo em nossa vida, impedindo-nos de ver o milagre que Jesus quer fazer em nossa vida acontecer, caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Que hoje, ao ver esse vídeo, você seja uma nova pessoa e que você tome posse da salvação que há em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então. Esta foi a mensagem de hoje para você. E vamos ouvir agora um louvor para complementar a nossa mensagem em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está sozinho, ouça meu amigo. Levante essa cabeça, Deus está contigo. Eu sei que o momento tá sendo difícil, mas Deus é poderoso, não se esqueça disso. Você já suportou tantas provas na vida. Enfrente essa batalha de cabeça erguida. Levante as mãos pro céu e peça ajuda dele. Jamais se desespere, só confie nele. Foi ele que abriu o mar quando todos pensavam não ter mais saída. Ele tirou água da rocha pra matar a sede da nação sofrida. Foi ele que mandou do céu o pão pra alimentar aquela multidão. É dele que vem o socorro pra te ajudar na hora da aflição. É só você pedir com fé que ele vai te socorrer. Não se desespere, lute, não se entregue, Deus é com você. No fim do túnel há uma luz que vai guiar os passos seus. Seu nome é Jesus, ele morreu na cruz, só ele leva a Deus. Você não está sozinho, ouça meu amigo. Levante essa cabeça, Deus está contigo. Eu sei que o momento tá sendo difícil, mas Deus é poderoso, não se esqueça disso. Você já suportou tantas provas na vida. Enfrente essa batalha de cabeça erguida. Levante as mãos pro céu e peça ajuda dele. Jamais se desespere, só confie nele. Foi ele que abriu o mar quando todos pensavam não ter mais saída. Ele tirou água da rocha pra matar a sede da nação sofrida. Foi ele que mandou do céu o pão pra alimentar aquela multidão. É dele que vem o socorro pra te ajudar na hora da aflição. É só você pedir com fé que ele vai te socorrer. Não se desespere, lute, não se entregue, Deus é com você. No fim do túnel há uma luz que vai guiar os passos seus. Seu nome é Jesus, ele morreu na cruz, só ele leva a Deus. É só você pedir com fé que ele vai te socorrer. Não se desespere, lute, não se entregue, Deus é com você. No fim do túnel há uma luz
luz que vai guiar os passos seus. Seu nome é Jesus, Ele morreu na cruz, só Ele leva a Deus. Seu nome é Jesus, Ele morreu na cruz, só Ele leva a Deus. Muito bem, nós tivemos a mensagem e esse louvor maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus continuará falando com cada um de nós. Ele vai continuar falando comigo, no meu coração, vai continuar falando contigo, no teu coração, e nós estamos sendo transformados, moldados pela vontade de Deus. Num próximo programa estaremos juntos mais uma vez. Eu, Oliveira Filho, o meu irmão Douglas também, junto com a gente, juntos nessa obra maravilhosa. A nossa mão foi lançada ao arado e nós não vamos olhar para trás. Vamos semear essa palavra para que chegue aonde Deus quer fazer ela chegar. Amém? Que Deus abençoe a todos nós em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Força que traz eterna verdade, jamais se desfaz.